Bom dia! Hoje é domingo 28. Estamos no dia 28 de abril. Penúltimo. Penúltimo dia do. Antepenúltimo dia do mês, de abril. Eu tô aqui no Sítio Ananda no templo e meu objetivo é fazer um exercício aqui de filmagem e estava pensando que um vídeo possibilidade de vídeo diário, né? Algumas pessoas escreviam coisas num diário, né? Escrito. Podemos fazer um diário em vídeo, né? Filmado. Isso é uma das coisas da nossa era, nossa fase de tecnologia, tanta coisa interessante. Eu estava lendo a Zero Hora digital, né? Que tem aqui, a gente recebe no celular, pode baixar no celular, uma assinatura. E é interessante dar uma lida nas colunistas, que isso reflete a maneira, o modus de vida que as pessoas seguem, como é que as pessoas entendem as coisas. E isso explica de alguma maneira a realidade, essa realidade que a gente percebe, a realidade massificada, a realidade, a camada mais aparente da sociedade. Ela escreveu, Lua Lift, o nome dela, a colunista. Mais ou menos assim, partindo de um sonho que ela teve. E nesse sonho, ela se deu conta que a nossa existência é como um novelo se desenrolando. Ela fala assim, escreve assim. Um novelo se desenrolando e que todas as pessoas compuseram e ainda vão compor o novelo que se desenrola e é como fosse um entrelaçado, assim. Uma, uma coisa que ela pensa já foi pensada, o que ela faz já foi feito, algo que será feito ela já fez, algo mais ou menos assim. E ela aborda isso como o sentido da existência, talvez seja esse o sentido da existência na forma dela pensar. Ela fala dos nossas complexidades atuais, né? A competitividade, a aceleração do tempo, a forma multifacetada que as pessoas têm que ser multifuncionais. Só que isso aí é uma coisa, é um assunto muito abrangente, né? Só esse aspecto da multifuncionalidade, isso aí é uma coisa que vem se construindo. Isso não existe hoje por acaso, né? Pode ver na tecnologia, por exemplo, né? Antigamente era um toca-disco. Aí o toca-disco começou a incorporar recurso de rádio, depois de toca-fita, depois de CD. Aí se chamava 3 em 1, né? Depois 4 em 1. Equipamentos multifuncionais, isso aí começou a acontecer na tecnologia. Só que tem um negócio meio maluco nesse sistema todo, que o homem de alguma maneira ele é estimulado a repetir a máquina, né? Parece que ele compete, para mim pelo menos aparenta, que ele compete com as máquinas por algum estímulo. Assim como não pode ser só um toca-disco, entendeu? Tem que ser o toca-fita, um CD e um rádio junto, né? Aí, então os multifuncionais foi uma febre, isso aí foi é uma filosofia tecnológica. Quanto mais um equipamento, ele tem os multiprocessadores, né? Depois na parte direta doméstica, ele é centrífugo, liquidificador, ele pica, fatia, rala, faz mil uma coisa. Isso tem um lado legal que tu vai ter. Para que tu vai ter um liquidificador, uma centrífuga, 4 eletrodomésticos, tu pode ter um que faz o trabalho de 4.
E assim foi na. Isso leva para as corporações. Eu passei por isso, eu vi isso acontecendo, né? Uma pessoa, uma pessoa que fazia trabalho de três, quatro pessoas. E esse era o ser humano profissional valorizado, entende? E aquele que fazia só uma coisa, né? Ele podia ficar lá e tudo, mas ele não ia muito à frente dentro da coisa. E ele não era uma pessoa competitiva. Não se tornaria uma pessoa competitiva. Aí isso me remete assim para vai chegar um momento que as máquinas tem várias coisas sendo desenvolvidas em termos de tecnologia, né? Que vai existindo uma máquina insuperável, hein, que o ser humano não vai conseguir alcançar. E aí? A máquina vai substituir o homem? O que vai acontecer? Ela, no meu modo de entender, ela fala de existência, e eu estou lendo que ela está falando de manifestação. Eu acho que ela não está entendendo que existe uma manifestação e existe um existir, um existir. A manifestação é passageira, é transitória. E um existir, ninguém consegue provar isso. Ninguém conseguiu provar isso. Mas me parece que, pelo menos pelo acervo de coisas que a gente consegue ler, né, em termos de pensamento filosófico, religioso, espiritualista, e também um certo nexo, né, uma sondagem que se faz. Existe um existir que é imutável, ele não precisa de uma manifestação. Uma das incógnitas é por que o existir não basta a si mesmo, né? Ele precisa ou deseja se manifestar. Então a confusão toda, ou todas as coisas que acontecem de confusos pareceres e também de realidades bacanas, só podem existir a partir do momento que exista uma manifestação, né? E no final do que ela escreve, ela coloca assim: será que existe, ou será que existe a possibilidade de uma vida mais simples, né? Ela coloca que a gente perdeu a simplicidade e vive uma vida mais complexa. E nessa complexidade as possibilidades de erro se maximizam. Ela acha, assim entendi, que quanto mais complexo, maior a possibilidade de erro e os resultados mais aparecem em erros, né? E se uma vida mais simples, a possibilidade de erro menor, eu não entendo essa lógica dela, mas o que eu tiro aí é que uma vida simples, então ela remete no final a será que é possível uma vida mais simples, onde nós possamos contemplar as coisas mais naturais, a arte, a beleza das coisas e tudo mais, mas de novo numa situação de que se construiria isso, né? Fazendo uma interpretação, será que existe um paraíso? E a ideia dela continua sendo contaminada pelo pensamento de que alguém constrói alguma coisa, né? E sempre que a manifestação se projeta dentro de alguma realidade, vai ter que existir empenho, vai ter que existir metas, vai ter que existir elaboração, vai ter que existir controle de alguma maneira, vai ter que existir regras ou leis, vai ter que existir alguém que faz isso, alguém que faz aquilo e aquele outro.
Então, se essa é a noção de paraíso, tudo se repete, né? Porque ali está de novo a repetição daquela realidade que ela estava questionando. O que é legal, tu questionar as coisas. Quem é o chefe do paraíso, né? Quem vai ser o governador, o presidente, o síndico? Quem serão os operários? Quais são as constituintes, as leis, os regulamentos, as regras? Ah, ah. Ou será que não existe regra, não existe lei, não existe governador, não existe alguém? É, tchau então, é isso.